paz, meus amigos do canal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí no nosso pensamento da prática devocional e após falarmos um pouco sobre meditação, vamos falar um pouco sobre oração, que envolve aí a nossa prática devocional. Lembrando aí que na prática devocional, a gente separa um tempo e dentro desse tempo que a gente separa, nós precisamos aí pelo menos 3 itens, né? A meditação na palavra de Deus, oração e adoração. E entrando nessa parte que trata de oração, vamos pensar um pouco no que o salmista escreveu no Salmo 88, 13. Ele diz o seguinte: Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã, ou seja, de madrugada, já antecipo diante de Ti a minha oração. Perceba que o salmista, ele aplica o princípio do devocional da sua oração e utiliza a madrugada. Ele começa então logo cedo a buscar ao Senhor em oração. Existem diferentes tipos de oração. Efésios capítulo 6, verso 18, na versão de Jerusalém, na Bíblia de Jerusalém, olha como tá legal essa tradução. Ela diz o seguinte: com orações e súplicas de toda a sorte, orai em todo tempo no Espírito, e para isto vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Perceba que o apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios dizendo que existe toda sorte de orações. Em uma outra tradução, nós temos aqui um exemplo, que o nosso amigo aqui, o J.B. Phillips, ele escreve da seguinte maneira: em todas as súplicas façam todo tipo de oração espiritual, mantendo-se alertas e persistentes enquanto pedem em favor de todos os homens e mulheres. Tanto na tradução de J.B. Phillips, como na Bíblia de Jerusalém, e eu dei uma olhada lá nos originais do grego, de fato a palavra no original nos dá a entender que existem vários tipos de oração. Algumas traduções talvez não apareça com tanta clareza. Essas duas ficaram bem claras em suas traduções. Então nós temos muitos tipos de oração. E entre elas eu queria destacar algumas, né? Que são, por exemplo, quando a gente fala diretamente ao próprio Senhor e a gente entra, como diz o salmista, entrai pelas portas do Senhor com ações de graça, né? Com súplicas, com hinos de louvor. Enfim, nós conhecemos o que o salmista fala com relação a isso. Então nós podemos entrar na presença de Deus com oração, com ações de graça. Nós podemos, seja, tendo gratidão por aquilo que Deus tem feito a nós, e isso já entra também num conceito de adoração, porque todas as vezes que eu expresso a Deus e começo a falar com Deus, agradecendo tudo aquilo que Ele faz por nós, nós estamos expressando a Ele louvor, nós estamos expressando a Ele gratidão pelas coisas que Ele nos faz. Assim como nós também começamos a expressar a Deus ações de graça pelo que Ele é, nós estamos então de fato adorando. Adoração é tudo aquilo que eu expresso a Deus com relação ao que Ele é. Então eu posso entrar na minha oração com gratidão, com adoração, com louvor, enquanto eu começo a minha oração. Então eu também tenho outros tipos de oração, por exemplo, quando eu tenho petições a Deus, quando eu estou ali me dirigindo a Deus e pedindo de acordo com uma necessidade que eu tenha. Então também tenho algumas orações, nós temos orações bíblicas que têm a ver com consagração, submissão à vontade de Deus, né? Quando você começa ali a se consagrar ao Senhor, quando você começa a colocar seus filhos diante do Senhor, quando você começa a colocar seu esposo, sua esposa, seu trabalho diante do Senhor e consagrando o seu trabalho, os seus filhos, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem ao Senhor. Nós temos também orações de entrega, né? Quando você tem alguma causa, quando você tem alguma dificuldade, alguma situação que foge ao seu controle, e aí você toma uma decisão, então fala: Senhor, dessa vez eu resolvo te entregar esta causa,
então você entrega alguma situação ao Senhor. Nós temos orações também que são em línguas, né? Que é uma oração sobrenatural. Quem ora em línguas ora a Deus, né? E é uma oração que serve para edificação pessoal, né? E nós temos tipos de oração, por exemplo, como intercessão, quando você começa a orar e aí você se coloca entre Deus e alguém, ou então você começa simplesmente levar em oração uma pessoa, apresentar uma pessoa a Deus. Você faz um elo entre o céu e a terra, entre alguém e Deus, você começa a orar por ela. Enfim, isso é uma oração intercessória. Nós temos orações também que a gente encontra na Bíblia, orações que podem ser chamadas por nós aqui de orações de batalha espiritual, quando nós nos levantamos e confrontamos, colidimos de frente contra as hostes espirituais do mal. Então nós temos esse tipo de oração também. Nós temos que pensar, além de compreender os tipos de oração que temos que pensar também sobre fundamentos da oração. Quando eu estou orando, eu preciso orar em nome de Jesus. Perceba que em João capítulo 16, no verso 23, a Escritura diz o seguinte: naquele dia, Jesus ensinando sobre o Paráclito, sobre o Espírito Santo, falando que ele iria embora e que o Consolador, que ele morreria e o Consolador viria em seu lugar, ele diz assim: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus passa a ensinar no capítulo 16 de João sobre oração em seu nome. Orar, e quando formos orar, a Escritura também nos mostra que a oração ela tem que ser feita com fé, sem duvidar. Perceba que Marcos, no capítulo 11, no verso 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Então, tudo que você pede em oração, e essa palavra que é em oração pedirdes e crede, você pedir já crendo, pisteus, no original, no grego, é acreditar, é confiar sem duvidar, sabe? É se colocar numa condição de fé em que você não duvida, tendo em vista que até a palavra fé, pistis, no original, dá esta ideia, né, de que fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção dos fatos que se esperam, é a confiança no Senhor em obediência àquilo que eu tenho ouvido a Deus. Eu confio, obedeço e então eu espero em Deus uma resposta, confiando no Senhor. Então, o livro de Tiago, a carta a Tiago, diz um fato bem interessante, que lá em Tiago 1, verso 5, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lhes impropera e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé. Mais uma vez, peça com fé. A oração ela precisa ser com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, ora acredita, ora não acredita. Dobre, sabe? Ora está sim, ora está sim. É uma coisa que dobra, sabe? A sua crença, ora sim, ora não. Então, não pense esse homem que vai conseguir respostas de Deus. Então, a oração ela precisa ter fé. Nós temos fundamentos de oração, nós temos que orar em nome de Jesus, nós temos que orar com fé, nós temos que orar também a palavra. Perceba, esta é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Isso está lá em 1 de João, no capítulo 5, no verso 14 e 15. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos e os pedidos que lhe temos feito. Então, preste atenção que depende de uma condição também, as orações e respostas de oração, a condição de você orar em nome de Jesus, você orar com fé, você orar a palavra, segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é manifesta na palavra dele. Jesus afirmou assim, para a mulher samaritana: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então, fazer a vontade de Deus é também motivo de você orar da forma correta, quando você quer fazer a vontade de Deus.
Então, empecilhos à oração. Você pode perceber que existem alguns empecilhos para que a sua oração seja ouvida. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a oração será abominável, diz Provérbios, né? Provérbios 28, verso 9. Que se você desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra do Senhor, a lei do Senhor, até a sua oração será abominável. A Bíblia também fala de algo muito sério com relação ao pecado. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Está lá em João 9, verso 31, que Deus não atende a pecadores. Então, se você tem alguma dificuldade, algum pecado, o que você precisa fazer é o que está escrito lá em 1 de João 1,9, que é se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se você percebe que tem algum pecado agora que possa impedir as suas orações e de fato creia, os pecados eles impedem as orações, assim está escrito na palavra de Deus. Você para agora e tira um período para você orar e confessar os seus pecados diante do Senhor. E aí então ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Marcos 11, 25 diz que, e quando estiverdes a orar, né, orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então perceba que algo que impede as nossas orações também é a falta de... Nós precisamos perdoar para que o nosso Pai Celeste nos perdoe. Então tem algo que é de suma importância. Se você estiver aí agora e se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, perdoe essa pessoa para que não se interrompam as suas orações também. Está lá em Marcos 11, verso 25. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E outra coisa que pode impedir a oração, e é bem sério isso, tem a ver com os maridos e as esposas. Então, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a mulher como a parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois igualmente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se lhe interrompam as vossas orações. Então, desavenças entre marido e mulher, e o marido tratar a esposa com indignidade, a Bíblia fala que as suas orações são cessadas. Para que não se interrompam as suas orações, trate a sua esposa com dignidade. Então, 1 Pedro, o apóstolo Pedro diz também o seguinte: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste os soberbos. Contudo, aos humildes concede sua graça, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Perceba que outra coisa que pode ser empecilho para as suas orações é a soberba. Então, você só tem a ganhar se você se comportar numa condição humilde e sendo submisso aos mais velhos e às suas autoridades competentes. Eu quero falar uma palavra simples. Oração envolve muito mais processos, mas eu quero falar hoje até aqui ao seu coração, de coração para coração.